Aleluia. Glória a Deus. Bom dia a todos que estão conectados conosco, aqueles que estão se conectando. Vocês tenham um excelente domingo. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor seja sobre cada um de vocês. Já temos aqui algumas pessoas conectadas conosco. Deixa eu mandar aqui alguns alôs. Cristina, Shalom, Deus abençoe, Zé Antônio, Pedro, Sara e todos dessa família abençoada. Também está conosco a pastora Kenny Marildo, que o Senhor vos abençoe e toda a sua família também. Em nome de Jesus. Hoje vamos iniciar o momento do nosso culto, adoração ao Senhor. Quando eu falo culto, eu falo de um ambiente para ser cultivado pela palavra, para ser ensinado pela palavra. Eu creio que hoje temos algo muito bom para meditar e para receber, de uma revelação da parte do Senhor. Hoje, dia 2 de outubro, ou de agosto, já estou lá na frente, 2 de agosto de 2020. Vamos estar iniciando aqui o nosso momento da palavra do Senhor. Pastor Amarildo, Shalom. Cida, Shalom, Deus abençoe. Cidade de Valadares. Todos estão aí conectados. Tema da mensagem hoje, do que eu quero compartilhar, é muito interessante. Foi algo que eu estive meditando de ontem para hoje, buscando em Deus, mesmo com muitas possibilidades sobre o que ministrar, mesmo com muitas possibilidades sobre o que ministrar, mas eu quis buscar algo que realmente viesse hoje fazer um sentido para mim e para todos aqueles que estivessem conectados conosco, nesta transmissão, nesta live. E o tema da mensagem hoje, vou colocar aqui, a live. O tema da mensagem hoje é Construindo a Casa de Deus. Esse é o nosso grande chamado, construir a casa de Deus.
Fomos chamados para construir uma casa para Deus. Eu vou estar explicando isso melhor, porque não quero que você confunda, né? Ser casa de Deus e construir a casa para Deus. É diferente. E hoje nós vamos entender isso, né? Nós somos uma casa no qual Deus construiu para Ele. E todos aqueles que já foram cheios do Espírito, já foram lavados e remidos no sangue de Jesus, também são chamados para trabalhar nessa construção. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não significa que um homem lavado e remido no sangue de Jesus, que já não tem a sua mão simplesmente humana, mas caminha debaixo de autoridade, debaixo de revelação, debaixo de propósito divino, então este sim pode construir a casa de Deus, a casa do Eterno. E o texto base do que vamos compartilhar hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 19. Quando o patriarca Jacó fala sobre Betel. Shalom a Luciana Pena, conectada também, que o Senhor vos abençoe. Vamos aqui abrir as nossas escrituras, Gênesis 28, versículo 19, que é o texto base desta classe hoje, dessa ministração hoje. Que diz assim: chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz, ou seja, o patriarca Jacó teve uma experiência com Deus e após essa experiência ele chamou o lugar daquela cidade que ele estava de Betel. Antes essa cidade se chamava Luz. Luz. E quando se fala luz, é importante saber que luz se fala de ensino, luz se fala de educação, luz se fala de um conhecimento capaz de dissipar as trevas, a ignorância. Então esta cidade já era uma cidade que tinha luz, mas todavia veio uma revelação ainda mais poderosa para Jacó. Jacó estava em um processo na sua vida, saindo da casa do seu pai, por causa de problemas na família, problemas relacionados à identidade, à paternidade, à herança, problemas que haviam dividido irmãos. Então, Jacó estava saindo desta casa e no caminho ele passa por uma cidade chamada Luz, ou seja, uma cidade que tinha ensino, uma cidade que tinha conhecimento da palavra, conhecimento revelado. E quando ele passa a noite nessa cidade, ele tem uma experiência que marca a sua vida. Então ele tem a revelação de Betel, a casa de Deus. Betel, a casa de Deus. Aqueles que ainda não conhecem o contexto desta passagem, você pode ler tudo em Gênesis 28, a partir, deixa eu me ver, a partir do versículo 11, fala que ele chegou em uma cidade para descansar, ou seja, para dormir, para descansar. Aleluia, deixa eu pegar aqui uma outra versão. Diz assim: chegando a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, tomou uma daquelas pedras, ou seja, fala de pedras, pegou uma das pedras daquele lugar, e hoje nós vamos entender o que significa essas pedras, qual o significado profético destas pedras.
e pôs ali o seu travesseiro e deitou naquele lugar. Ou seja, ele passou a noite em um lugar, em uma cidade chamada Luz, mas que lhe proporcionou uma revelação de Betel. E sonhou, Jacó teve esse sonho, e eis que uma escada posta na terra, onde que estava a escada? Posta na terra, com os fundamentos na terra, cujo topo dela tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Ou seja, era uma escada que conectava a terra e conectava o céu. Vamos entender isso hoje. E eis que o Senhor estava em cima dela, ou seja, o Senhor estava em cima da escada, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que você está deitado, está descansando, repousando, darei a ti e à tua semente. Olha só, Jacó estava na terra que seria lhe entregue, que estava debaixo de promessa. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Assim disse o Senhor a Jacó naquele momento que ele estava em Betel. Por quê? Porque Betel é lugar de se ouvir a Deus, de se ouvir as promessas. Betel é o lugar onde os céus se abrem e Deus passa a falar conosco. Muitas pessoas não sabem aonde buscar ao Senhor. Busque em Betel, na casa de Deus. Então, acordando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, está em Betel. E eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Ou seja, a casa de Deus tem uma porta para os céus. Por quê? Porque conecta terra com céu, céus e terra. Há uma conexão divina quando estamos em Betel, na casa de Deus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, porém o nome daquela cidade era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai. Ou seja, Jacó sabia que ia, mas ia voltar à casa do pai. O Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será como casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esse foi o voto do nosso patriarca Jacó, quando lhe foi revelado Betel, a casa de Deus. Quando lhe foi revelado o lugar aonde os céus se abriram. Recorde que Jacó já estava há muito tempo na casa de um pai de um patriarca, Isaque, um homem tremendo, espiritual, profético, uma família profética, mas ainda não lhe havia sido aberto os ares, os céus. Ainda não lhe havia chegado a revelação como chegou neste exato momento, onde Jacó estava em uma cidade que tinha luz, que tinha palavra, que tinha ensino, que foi um ambiente preparado para que Deus pudesse se revelar a ele, e ele chamou aquela cidade Betel, casa de Deus. Tem muitas pessoas que chamam casa de Deus um lugar onde não tem revelação, um lugar onde não tem ensino, um lugar onde não tem comunhão, um lugar onde Deus não fala, não sei por que chama casa de Deus. Coloca até o nome na frente. Casa do Deus vivo. Deus está aqui. E qualquer outra frase, jargão desses bíblicos, mas uma forma de saber o lugar onde Deus está, onde é realmente a casa de Deus, é onde há a manifestação de Deus, onde há a presença de Deus. Não é a casa de Deus, não é um lugar, um templo religioso,
Não se trata de uma estrutura, nós vamos ver isso hoje. Não se trata de uma estrutura física, mas é uma estrutura espiritual, é uma conexão divina. É quando caminhamos de forma legal e em ordem nas instruções divinas. Então, ao patriarca Jacó lhe foi revelado Betel, a casa de Deus. É importante algo nesse cenário é que Jacó teve essa revelação, né? Alguns chamam sonho, revelação, quando pegou uma pedra, colocou em sua cabeça e dormiu. O que significa esta pedra? O que significa esta pedra? Qual o significado profético desta pedra? Há algo poderoso aí. Mas para explicar isso, eu quero me mover agora a outra passagem das Escrituras, onde Jesus chama Pedro de pedra. Vamos ver. Deixa eu me ver. Mateus 16, versículo 16. Mateus 16, 16. Vamos ler a partir do 16. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Cristo na versão grega. Na versão hebreia, tu és o Machia. Tu és o enviado do Pai, do Eterno. O Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Em outras passagens diz que as portas do inferno ou as forças da morte não prevalecerão. É importante saber que a cada vez que tivermos uma nova revelação de Yeshua, de Jesus, do Messias, isso também vai refletir em uma maior revelação da nossa identidade, de quem somos em Deus. De quem somos em Deus. Ou seja, a nossa identidade, de alguma forma, está relacionada ao nível de revelação que temos. Quando temos crise de identidade, é porque estamos carecendo de revelação acerca de quem é Deus, acerca de quem é o Messias, o enviado de Deus, a voz autorizada, a voz profética para falar conosco. Então, Jesus pergunta a Pedro sobre a sua identidade. Primeiro pergunta: quem estão dizendo lá fora que eu sou? O que é que dizem os homens? Aqueles que não me conhecem. Aqueles que falam somente de ouvir, mas nunca me viram. Não sabem quem eu sou, como eu como, como eu penso. Não são testemunhas fiéis. Então, Pedro disse: então os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus olha para os seus discípulos, os seus talmidins, os seus discípulos estudantes e diz: e vocês, quem dizem que eu sou? Então um dos discípulos, chamado Pedro, no original hebreu é Kefa, disse: tu és o Cristo, o Machia, o enviado do Pai ao nosso território, à nossa casa, à nossa família. Tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas,
filho de Jonas? Porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Mas isso veio por revelação do Espírito. Ou seja, os céus foram abertos sobre você. Veio uma revelação. Veio uma palavra profética. E assim declaro nesta manhã que sobre você os céus serão abertos. Que a voz do Pai vem sobre a sua vida, sobre a sua casa. Declaro nesta manhã que você está em Betel. Você não está em um lugar simplesmente que tem o nome de Deus, mas está em um lugar onde tem a presença de Deus. Há uma diferença. Existem lugares que têm o nome, Deus está aqui, mas existem lugares que não tem nome de que Deus está lá e Deus está lá. Porque há uma presença, não precisa de nome. Não precisa de título, de fama, não precisa disso, precisa da presença. Então, Jesus disse a Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, há algo que eu quero chamar a sua atenção. O meu Pai, o meu Abba te revelou. O meu Abba, meu Pai te revelou. E é importante compreender que dentro de uma cultura bíblica, né, o próprio Jesus falou isso quando foi responder a uma mulher cirofenícia, uma mulher grega. Jesus disse, não convém tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Isso significava que aquela mulher era uma estrangeira, era uma mulher que ainda não fazia parte, né, da família, da comunidade. Então Jesus disse, não convém tirar o pão dos filhos, que é a porção da palavra, o dabar do Senhor, e dá-los aos estrangeiros, aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, né, se manteve em uma revelação de que o Messias também seria luz para os gentios, luz para as nações. Mas esse não é o contexto. Mas é importante compreender essa cultura. Jesus disse, o meu Pai que estás no céu te revelou. O que é que Jesus estava dizendo? Pedrito, o meu Pai também é o teu Pai. Já não é mais meu Pai, mas agora é vosso Pai. É nosso Pai. Nosso Pai. Abinu. Nosso Pai. Que tremendo é saber que Deus, né, se move através da paternidade. Deus é Pai. E Deus está construindo uma casa não para ter escravos dentro desta casa, mas para ter filhos, para se relacionar em família. Então Jesus estava ensinando a Pedro a ouvir o Pai, porque somente aqueles que ouvem a voz do Pai, ainda que através dos filhos, podem entrar na casa. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida ao Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo a Pedro nessa situação que Pedro, porque havia dado uma nova revelação de quem o Messias era, de quem Jesus era do Pai, então Pedro também estava recebendo maior nível de revelação acerca de quem ele era. A cada medida de revelação que recebemos de quem Deus é, também isso vai refletir na nossa identidade, de quem nós somos. Então Jesus disse a Pedro, continuando o texto, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Outras versões diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas eu quero chamar aqui uma atenção
a essa afirmação de Jesus, essa declaração, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí no escrito original chama rocha. Sobre esta rocha. A mesma rocha que Jacó colocou a sua cabeça para descansar. A mesma rocha que foi um instrumento de revelação para o nosso patriarca Jacó, para que os céus lhe fossem abertos e ele conhecesse esta revelação de Betel, a casa de Deus. Então Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha. A palavra rocha no hebreu é Eben. Eben. E-B-E-N. Eben. E a palavra Eben é muito interessante, porque as palavras possuem imagens, as palavras possuem figuras, possuem desenhos. As palavras não somente é para se ouvir, mas também para nos construir um desenho, um mapa, né? De algo que nós possamos visualizar. Então, a palavra Eben significa rocha, mas como defini-la? Como construir esse mapa, esta imagem? Pois bem, Eben é a união de duas palavras, né? Bastante fundamentais na cultura hebreia, que é Ab, pai, e Ben, filho. Essas duas palavras formam Eben. Ab, pai. Ab, pai. E Ben, filho. As duas juntas formam Eben, rocha. É interessante saber que quando Jesus está dizendo, Pedro, sobre esta rocha, Jesus está dizendo, Pedro, tu és um filho, estudante, mas sobre esta rocha, veja só o que Jesus disse. Jesus não chama Pedro de rocha, literalmente, mas diz, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, sobre esta revelação, sobre esta unidade entre pai e filho, sobre este sacerdócio entre pai e filho, construirei a minha igreja. Construirei a casa de Deus. É importante compreender o significado das palavras. A palavra Bet, né? A palavra Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. Primeira é Ab, é Aleph, segunda Bet. A palavra Bet é o que se pode ser traduzida para casa. A palavra Bet se aplica a casa, família, sacerdócio. Casa, família, sacerdócio. Portanto, quando se fala de Bet-El, está falando de uma casa de Deus, família de Deus, sacerdote, sacerdócio divino, sacerdócio real, sacerdócio de Deus. Bet-El. Então, Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta rocha, sobre esta revelação de filho e pai, de pai e filho, os céus vão se abrir sempre que você estiver conectado à sua fonte correta, à sua fonte autorizada. Os céus vão estar abertos. Você vai ter revelação do Pai Celestial. Uma das grandes características de Babilônia é mudar esta ordem profética, é nos tirar do lugar designado, das pessoas designadas, nos tirar do ambiente de família, de casa de sacerdócio, fazendo uma verdadeira mescla. E isso, de alguma forma, ata a revelação, impede a revelação, porque a revelação é produto de um relacionamento de Betel, de uma casa de Deus, onde tem filho, pai, onde tem família, sacerdócio. É aí que se desata a revelação, é aí que se desata os céus abertos.
Então, Jesus estava ensinando isso a Pedro. Pedro, o que você teve agora, esta revelação, isso é porque você é filho, estudante, mas também porque você está conectado ao seu mestre autorizado, à sua autoridade legal, designada para a sua vida. E quando nós estamos conectados nesta ordem, nesse princípio legal, vamos ter céus abertos. Não haverá dificuldade para se ouvir a Deus, para se entender a Deus, porque estamos na perfeita vontade de Deus. E quando nós estamos conectados nessas verdades, as trevas não prevalecerá. Porque o que significa trevas? Ignorância, ausência de conhecimento, engano, mescla. E quando nós estamos em um ambiente de revelação, um ambiente de céus abertos, nós vamos ter as estratégias de Deus, porque vamos ouvir a Deus. Deus vai estar conosco, sempre nos antecipando, nos instruindo, nos guiando. Não vamos andar perdidos e errantes nesta terra. Por isso, precisamos construir a casa de Deus, a Betel. Precisamos construir esta Betel. Nós fomos chamados por Deus para ser um lugar onde Deus habita, uma casa para Deus. Mas veja só, a diferença de ser uma casa para ser um templo, o que nós podemos chamar, para melhor você compreender, um templo ou uma comunidade. A casa de Deus, né, é o que nós podemos expressar que é uma família, não se trata só de uma pessoa. Adão era um homem que já tinha Deus dentro dele, já tinha a presença divina Shekinah de Deus, mas se isso for suficiente, não necessitaria que Deus lhe trouxesse a mulher para que juntos formassem um sacerdócio, uma família, para que juntos pudessem construir a casa de Deus. A casa de Deus, que nós estamos falando, não é simplesmente o lugar onde Deus habita dentro de mim, mas é quando eu estou com outras pessoas conectadas com o mesmo Espírito. Quando há sacerdócio, quando há família. Então, esse é um ambiente poderoso para se desatar a revelação dos céus. Então, veja só. É importante compreender isso. Porque Deus é um Deus de família e decidiu se revelar em meio à família, em meio ao sacerdócio. Né? Por isso precisamos compreender Eben, a unidade ou a união entre pai e filho. Família, sacerdócio. Aí é onde se desata as maiores revelações poderosas. E para finalizar já esta mensagem, porque estou aqui dando como um panorama de coisas que podemos estudar. No livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, é o nosso shalom. Ele uniu judeus e gentios. Já não há mais a separação de judeus e gentios. Porque Jesus é a nossa paz que uniu judeus e gentios em um só povo e derrubou o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos, ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Uma nova humanidade.
Assim ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte de cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Trouxe as boas novas de paz tanto aos que estavam distantes como aos que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas são concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Agora já não são estranhos ou estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Ou seja, nós podemos agora entrar em Betel, na casa do Senhor. Por quê? Porque agora já não somos estrangeiros, já não somos estranhos, mas somos agora concidadãos. Temos uma cidadania que veio através do sangue de Jesus. Essa aquisição de cidadania veio através do sangue de Jesus. Somos cidadãos do reino de Deus por causa do sangue de Jesus, pelos méritos de Cristo. E isso também nos introduziu na família de Deus. Agora podemos entrar em Betel. Antes, precisamos entender que toda verdade é paralela e as coisas naturais nos trazem, um vislumbre do que também pode se aplicar ao espiritual. Então, a Jerusalém construída na Arábia, a Jerusalém terrena, ela tinha um muro que impedia dos estrangeiros, dos estranhos, daqueles que não tinham seus nomes escritos no livro, não poderiam entrar em determinadas áreas deste templo. Era um acesso exclusivo para aqueles que eram judeus, que estavam escritos no livro. Havia um muro que os separava. E as Escrituras nos diz aqui em Efésios, capítulo 2, Paulo tem essa revelação, que este muro já foi derrubado. Porque os nossos nomes não foram escritos em papel, em caneta humana, mas foram escritos no livro celestial, no livro divino. Temos o nosso nome escrito lá. Por isso agora temos acesso à casa de Deus. Ou melhor, Deus também pode vir e se relacionar conosco. E veja só, no versículo 11, quando diz assim, versículo 12, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel, porque não conheciam a aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Eu me coloquei a pensar, agora, mais cedo, antes de começar a ministrar, eu falei com o Senhor, Senhor, qual é o privilégio de Israel? Aí muitos podem falar, é a bênção material. Israel era uma nação próspera. Israel é isso, Israel é aquilo. Pois eu quero te dizer qual é o maior privilégio que Israel tinha e que agora nos foi transferido. É o privilégio de ter o Ruach HaKodesh. É o privilégio de ter o Espírito Santo. Porque isso fazia parte da aliança com Deus, com Israel. De colocar neles o Espírito Santo, o seu Ruach HaKodesh. E agora, nós que antes éramos gentios, segundo a carne, através de Jesus somos introduzidos neste novo pacto e recebemos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Esse é o maior privilégio que nós temos hoje, o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Esse não é um privilégio só dos judeus, mas é de todo aquele que recebeu Jesus Cristo em sua vida. E porque temos o Espírito Santo, agora podemos acessar as revelações divinas. Quando nos conectamos dentro de uma ordem divina, as pessoas designadas por Deus, ao nosso sacerdócio, à nossa família.
E aqui no versículo 20, para encerrar, versículo 20 diz assim: juntos, olha que revelação o apóstolo Paulo teve. Juntos somos sua casa. Juntos, Ab, Ben, pai, filho, família, sacerdócio, juntos somos a sua casa, o seu templo, somos a sua comunidade, edificados sobre os alicerces ou os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, o Messias. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo para o Senhor Jesus. Ou seja, nele, juntos, somos um templo. Somos um templo, somos a casa de Deus, um Betel. Nele, fala assim, nele somos quem? Aqueles que foram lavados e remidos com o sangue de Jesus. Aqueles que estão na ordem em um sacerdócio correto, dentro de uma paternidade, né, designada por Deus para as suas vidas. Então, isso traz um abrir para a revelação, um desatar da revelação, um desatar de sabedoria, um desatar da consciência profética. Porque um sacerdócio, uma família de reino, é uma casa de luz, uma casa de ensino, uma casa de instrução, uma casa de oração. Assim disse Jesus. Versículo 22 para encerrar. Diz assim: por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação. Ou seja, nós somos uma habitação, somos a casa de Deus, o templo e morada do Espírito. Somos a casa de Deus. Deus habita em nós. Mas Deus também nos une com pessoas, com sacerdócio, com família, em um território para construir a sua casa, onde Deus vive por seu Espírito. Ou seja, muitos lugares, muitos territórios estão levantando grandes templos físicos. Mas a verdadeira casa de Deus é uma união de pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. É quando estas pessoas que tiveram a revelação de Jesus, que tiveram a experiência da salvação, da justificação, elas se unem para adorar. Por isso aí, muitos mal interpretam a expressão congregar. Congregar é ir para uma congregação. A palavra congregar significa reunir-se. Toda vida que eu me reúno com o meu sacerdócio, com a minha família, toda vida que eu me reúno com aqueles que Deus me constituiu sobre um território. E aí podemos aplicar isso em uma família, em uma cidade, em um estado, em uma nação, ou uma congregação internacional. Né? Porque a gente fala termos internacionais somente para ficar compreensível, porque todos são da mesma família de reino. Mas, de forma natural, temos uma cidadania. Isso é o tremendo, porque Deus, né, através dessa nossa cidadania natural, Deus utiliza isso para que a obra de restauração em nossos territórios possa ser efetiva. Porque Deus agora nós somos filhos de Deus em um território legalmente constituído por Deus, trabalhando para restaurar, para edificar, para libertar, para salvar, para curar e para ser um representante do reino nesses territórios. Mas nós não podemos caminhar de forma isolada, sozinho, precisamos estar juntos. Em território, a família do reino tem que se unir, tem que se caminhar junto. Porque à medida que vai se reunindo, há uma reunião, então há um maior nível de desatar das revelações divinas. Porque a revelação vem, Jesus disse, sobre esta rocha
sobre este Eben, sobre a unidade de pai e filho, sacerdócio, família, é que eu vou construir a minha igreja. A igreja é construída sobre a revelação. É pela fé. Não é algo que uma pessoa possa compreender no campo natural. Primeiro é pela fé. O chamado de Deus para sair das muitas águas, para sair das trevas, para sair dos sistemas que operam no mundo, para fazer parte da família de Deus, isso é por revelação. Então, oro nesta hora para que o Pai Eterno possa te trazer revelação, possa te trazer consciência, possa te trazer entendimento, em um nome de Jesus. Declaro nesta hora que a sua vida está sendo visitada por Deus, que você está sendo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de sabedoria, de revelação, para que você possa conhecer a esperança do seu chamado e para que você possa compreender o lugar que Deus escolheu para habitar, o Betel, aonde vai ser desatado as revelações de Deus sobre a sua vida. Antes nós estávamos mortos em delitos e em pecados. Antes éramos como uma terra de cemitério, improdutiva. Mas agora não, somos terra produtiva. Somos um ambiente profético. Somos uma família profética. Somos a casa de Deus. Portanto, eu declaro sobre a sua vida que você vai caminhar em revelação, que você vai caminhar em discernimento, porque os céus lhe serão abertos. E você não vai caminhar por causa de uma convicção de homens, mas porque o próprio Deus se revelou a você. Porque o próprio Deus, né, assim como se revelou ao nosso patriarca Jacó, lhe trouxe uma experiência. Quando ele estava descansando, repousando, lhe trouxe um sonho profético. Assim eu declaro sobre a sua vida que você terá visões proféticas, sonhos proféticos, que se ativa a linguagem de Deus, que se ativa a linguagem divina, a linguagem criativa sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Eu declaro, nesta manhã, que o maior nível de revelação, de graça, de amor, é desatado sobre a sua vida. Para quê, pastor? Para que eu preciso de tudo isso? Para que você possa estar consciente da família que você faz parte, da sua identidade. Para que você possa estar consciente de quem você é. Para que você possa conhecer verdadeiramente o Messias, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, o nome sobre todo nome. Porque a salvação vem dos judeus. Mas ela já chegou a nós. Já chegou aos nossos territórios. E essa salvação vem não somente para nos salvar, mas para nos fazer habitar em família, para nos fazer trazer Deus para essa terra. Deus não só quer nos levar para morar no céu. Esse é um pensamento muito religioso. O Senhor enviou Jesus para que você morasse no céu. Deus enviou Jesus para que pudesse anular e cancelar toda maldição, toda dívida que nos era contrária. Para que Deus pudesse, através de Jesus e do seu novo pacto, pudesse habitar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas comunidades. Porque a salvação chegou à nossa terra, chegou ao nosso povo. A salvação chegou. A salvação chegou. Yehoshua. A salvação chegou. Eu declaro a salvação do Senhor, eu declaro a visitação do Senhor.
Em nome de Yeshua Mashiach, eu declaro nesta manhã que a salvação chegou. E uma das evidências da salvação, escute isso para finalizar. Uma das evidências da salvação é que nascerão novos cânticos. Cânticos proféticos. Porque uma das palavras salvação, né, está relacionado à adoração. Uma das evidências da salvação é quando surgem cânticos proféticos. Declaro sobre a sua vida nesta manhã que surgem cânticos proféticos. Que o Senhor põe um novo cântico sobre os seus lábios. Porque o Senhor está visitando o seu coração nesta hora, tirando toda a tristeza, toda a amargura. Porque a revelação traz cura. A palavra de Deus é medicina. Eu declaro nesta manhã que a revelação de Deus que está sendo desatada agora. E se você continuar caminhando nesse ambiente profético, nesse entendimento profético, nesse traço profético, você vai entender que a salvação chegou. E você vai cantar. Você vai adorar o Senhor. Você vai romper em cânticos. Alegra-te. Alegra-te porque o teu Redentor vive, diz o Senhor. O teu Redentor vive. Ainda que por um pouco de tempo te tenham deixado. Todavia eu não me esqueci de ti, diz o Senhor. Não me esqueci de você. Porque eu os tenho gravado na palma de minha mão. Como pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre? Pois ainda que esta mulher venha se esquecer do filho do seu ventre, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Tu és Eben. Tu és rocha. Recorde, você é rocha. Você é uma parte desse templo, desta construção que Deus está construindo no seu território, na sua cidade, na sua nação. O apóstolo Pedro nos disse que nós somos, antes estávamos em trevas, mas somos transladados ao reino de Deus. Agora nós somos seu povo exclusivo, sacerdócio real, nação santa. Somos sacerdócio real. Somos chamados a construir este Betel e ao mesmo tempo ser edificados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da paternidade divina. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Quero aqui já ir finalizando, deixando mais alguns comentários. Aleluia. Ruach HaKodesh, pastora Gabriela, minha esposa, te amo, mulher paciente, glória a Deus, uma mulher de Deus. Betel, casa de Deus. Vamos ver quem mais esteve aqui conosco. Elci, aleluia, shalom, Elci. Deus abençoe todos de Janaúba. Pastora Maria José, podemos concluir que separados somos de Babel. Assim é. Muito bom, pastora. Estamos separados de Babel, de confusão, de Babilônia. Somos Betel e não Babel. Betel, casa de Deus. Porta dos céus. Ou seja, temos os céus abertos. Temos os céus abertos sobre nós. Temos o favor do Senhor sobre nós. Não há espírito de confusão na nossa... Anula e cancela nesta hora espírito de confusão. Em nome de Yeshua HaMashiach. Seja lançado fora da sua vida. Que venha o espírito de paternidade, de adoção. Estamos em Betel, na casa do Senhor. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Esta manhã, em nome de Jesus, estamos encerrando essa transmissão de hoje. Aqueles que quiserem deixar algum contato, alguma informação, algum testemunho,
dar alguma sugestão, algum pedido de oração, está aí o meu contato de WhatsApp. Você possa entrar em contato e, com prazer, eu e minha casa vamos servi-los. Que o Senhor vos abençoe. Shalom, shalom. Ah, Priscila, minha esposa falou aqui, a Priscila. Não posso ir sem falar também dessas pessoas queridas de Rondônia, Priscila, Adélia, né, Odila e todos que estão em Rondônia, que nos acompanham também. Que o Senhor vos abençoe grandemente, em o nome de Jesus. Aleluia. Declaro céus abertos sobre cada um de vocês essa semana, que tenham uma semana de favor de Deus, de revelação divina, de céus abertos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.